Ô, Débora, Oi. ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro, ele proporcionou um momento fantástico para quem acompanhou. Para quem não acompanha, o momento também foi fantástico. Ele criou um momento de grande manipulação. Foi um momento de grande embuste, um ilusionismo, para ser generoso, uma manobra, um truque, que foi a concretização da promessa feita por ele desde muito tempo atrás, de que ele iria provar a existência de fraude nas eleições brasileiras. E ele prometeu, e prometeu, e prometeu, e ontem ele entregou. E foi uma coisa entre o hilariante e o ridículo, alguns chamaram de patético, mas no fundo, vamos ficar com a palavra manipulação, embuste, ilusionismo, manobra, truque, e eu já explico por que eu estou falando isso. Antes de mais nada, é preciso que a gente lembre que a teoria por trás que sustenta essa lógica do presidente é de que as urnas eletrônicas no Brasil são fraudáveis, mais do que fraudáveis, foram fraudadas, e ele, com esse truque, com essa manipulação, ele sempre fazia um hedge. Não estou dizendo que houve, mas se não foi assim, é o mesmo que ganhar na loteria 325 vezes. Do contrário, como é que pode isso, como é que pode aquilo, tal. E ao longo da fala dele, ele cometeu, não é alguns erros, não, mas algumas escolhas que mostram a fragilidade dos argumentos. E a grande fragilidade, ele sustentou, construiu todo o seu raciocínio vazio em torno de videozinhos da internet. Sabe videozinhos da internet? Que já foram desmentidos, que já foram comprovados como falsos, que já foram demonstrados que eram insustentáveis, inconsistentes, mas eles reapareceram na fala presidencial. Ou seja, ele usou a estrutura do Estado brasileiro, o poder do Estado brasileiro, a estrutura física do lugar onde ele mora, né? Os vídeos feitos com estrutura de apoio do Estado, para fazer um videozinho, fazer uma live, com um conteúdo risível. E algumas opções dele, que não é que agridem a lógica, são completamente ilógicas. Então, para comprovar a fraude, por exemplo, ou para indicar a possível ocorrência de fraude, que segundo ele não ocorreu, um qualquer lá que ele chamou para ajudá-lo, disse o seguinte: veja, em 2018, a certa altura da apuração, o presidente Bolsonaro estava com X% das intenções de voto e o candidato do PT, Y. A diferença era quase dando ao presidente a eleição em primeiro turno. E não é que quando abrem as urnas, sendo que a maior parte dos votos viria do Sudeste, onde o presidente, segundo as pesquisas, entre parênteses, pesquisas que eles sempre detonam, indicavam que ele tinha mais votos, não é que começa a diminuir a votação do presidente. Então, pela lógica desse camarada aí que ele levou, e que ele abençoou, e que ele repetiu, o fato de ele estar na frente e a boca de jacaré não abrir em favor da vitória no primeiro turno, mas a boca de jacaré fechar e com isso obrigar a ocorrência do segundo turno, ou seja, a mudança da ordem, a mudança do tamanho de cada votação é um indício de fraude. Perfeito. Vamos ficar com isso. Reserva, como se a gente estivesse fazendo uma receita. Bom, em outro momento, se referindo à eleição de 2020, este cidadão aí pega e mostra, o assistente de palco do presidente ali, pega e mostra a ordem de votação, de apuração, da eleição da Prefeitura de São Paulo,
em que aparecia o Bruno Covas em primeiro lugar, em segundo lugar aparecia o Boulos, em terceiro, enfim, e os outros candidatos todos. E aí ele diz, misteriosamente, o sistema sai do ar. Misteriosamente, não tem nada de mistério daqui. E aí quando ele volta, não é que tem a mesma ordem, com a mesma proporção, ou seja, se em 2018 a mudança era algo que o incomodava, em 2020 a não mudança era algo que o incomodava. Então a fraude aconteceu em 2018 porque mudou, e a fraude aconteceu em 2020 porque não mudou. É maravilhoso como raciocínio. Porque você diz o que você quer para concluir qualquer coisa. Absurdo. Uma coisa fantástica, a certa altura aparece um camarada lá, num vídeo, dizendo que estava simulando os votos numa urna do TSE. Que ele falou, isso aqui é uma urna que eu estou simulando a urna do TSE. Quem falou? Como é que pode provar que ele está simulando a urna do TSE? É um cara com uma tela que parece a urna do TSE, mas eu não estou aqui na frente de uma casa de campo com um fogo que não mexe, com a água que não mexe, não passa um pássaro, a nuvem não muda. Eu também estou simulando que eu estou na frente de uma casa de campo e todos os fundos que eu uso são simulações. Bom, então ele simulando a urna do TSE, ele começa a simular fraudes. Diz, são as fraudes que podem acontecer na tua simulação, na sua hipótese. E o presidente diz, olha, isso aí aconteceu direto. O pessoal tentava votar 17, só dava 13. Não acontecia nunca com 13. Bom, agora olha que interessante. Na eleição de 2018, a gente teve 27 governadores eleitos. Esses 27 governadores eleitos, eles pertencem a 13 partidos, entre os quais 3 governadores eleitos pelo partido do presidente, né, que era o partido do presidente. Tem, inclusive, governador eleito pelo partido do Centrão, do partido mãe do Centrão, do PP. Tem também do PSDB, tem também do PT, tem também do MDB, todos os partidos, enfim, 13 partidos representados. Quer dizer, esses 13 governadores foram ao TSE e compraram, procuraram a quadrilha, 13 partidos. Não é um. Então essa quadrilha, ela é maravilhosa, porque ela beneficia todo mundo, inclusive o Jair Bolsonaro. Então é um negócio sem pé nem cabeça, não tem o menor cabimento, é uma enganação, é um embuste, é um negócio, é uma piada, é uma piada. Se não fosse o presidente da República, seria só uma piada, mais um desses comediantes. Mas ele é o presidente da República. É o presidente da República. Ele atacou o sistema eleitoral, atacou o presidente do TSE, falou mal do Supremo Tribunal Federal, falou mal de senadores. É um negócio assim, foi um show de horrores. Mas por que ele faz isso? Posto que é muito provável que o voto impresso já esteja morto e enterrado. Ele faz isso, e uma hipótese, e aí vem a ideia da manipulação, do embuste, da adulteração, do ilusionismo, para tentar desviar a atenção, criando um problema onde não há, porque não há problema nenhum com a nossa urna, nenhum problema com a nossa urna, mas nenhum. Elege Lula, elege Bolsonaro. Elege Dilma, elege Collor. Elege Fernando Henrique. Também não elegemos muito mais, porque teve ditadura, né? E com isso a gente não olha para rachadinha, com isso a gente não olha para a reforma tributária que não anda, com isso a gente não olha ou olha menos para a CPI, com isso a gente não olha para a falta de vacinas, para o atraso da vacinação, com isso a gente não relembra o escândalo da morte de brasileiros em Manaus por culpa do ministro Eduardo Pazuello, né? Ou seja, todos os problemas que tem o presidente Bolsonaro como personagem central, ele dá um tempinho neles e começa a chamar atenção para o que ele entende que é um mega problema e que não é mega problema nenhum, que é o negócio da urna. Essa é a alternativa mais fantástica, a ideia dele, a escola dele, de pegar e criar uma fantasia e botar o Brasil inteiro para discutir um tema que simplesmente não existe e não vai existir. A chance de aprovar
o voto impresso diminuiu muito depois da intervenção do ministro da Defesa, depois da intervenção do presidente da República com esse perfil autoritário. Então, só para a gente encerrar e não ficar falando muito, porque senão a gente faz o jogo que ele quer, né? Fazer o Brasil falar sobre o voto impresso, a impressão do voto, que não tem a menor importância, mas não tem a menor importância. Vamos lembrar o seguinte, os problemas brasileiros estão concentrados no Congresso Nacional, no Poder Judiciário e no Poder Executivo. São o grosso dos problemas brasileiros. Eles têm como nos ajudar a resolver. E um desses problemas, que a gente já abordou aqui, é o desemprego. É a falta de oportunidade para os jovens. É a falta de oportunidade para as pessoas mais maduras. E a gente trouxe essa discussão dias atrás, conversou com o professor José Pastore sobre isso, e a gente vai conversar hoje com o Luiz Carlos Moraes, que é presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, um setor poderoso. Quando eu digo poderoso, é um setor que é parte da história brasileira. Aliás, é parte da história do capitalismo, né? O surgimento da linha de montagem tem a ver com a indústria automobilística.